que me dá ainda a possibilidade de falar hoje. Então, como tínhamos garantido que seriam pelo menos alguns estudos, hoje eu vou fazer o encerramento para então na próxima semana continuarmos no outro caminho. Mas eu queria hoje então entrar por resumos, ok? Resumos específicos. E neste resumo encontrar então bases e apresentar bases do que como denominação acreditamos, como a Assembleia de Deus se posiciona quanto às questões, né, escatológicas ou os posicionamentos escatológicos da igreja. Aos irmãos que vieram aqui, por favor, desliguem os telefones só para não interferência. O som também, por favor, para ajudar os irmãos que estão em casa a gastar saldo de dados a ouvir com perfeição. Então, nós queríamos definir o nosso posicionamento escatológico, que é o posicionamento da igreja, no qual eu também me revejo. Eu preciso deixar claro que, primeiramente, as posições escatológicas, elas são, de alguma maneira, a maior das discussões entre grandes teólogos e grandes pensadores, ok? Não havendo nenhuma concordância nem sobre colegas das mesmas correntes interpretativas, ou os mesmos métodos, ou as mesmas sistematizações interpretativas, ok? Então existe uma luta, inclusive Calvino, que era de um método literal na interpretação das Escrituras, quando colocado diante de alguns textos escatológicos, apelou então ou entrou pelo caminho do que ele mesmo criticou em Orígenes, né, que era um mestre na interpretação alegórica, e ele também fez uso daquilo que ele mesmo criticou, das alegorias, para então interpretar alguns textos históricos. Quando então falamos do método ou então da corrente, né, pré-tribulacionista ou do dispensacionalismo, então nós temos que ter em mente que esta é, segundo o que cremos, a interpretação literal dos fatos, e esta é a razão por que nós nos apegamos, porque ele é um sistema de interpretação bíblica, né, que faz distinção do plano de Deus para com Israel e com a igreja. Este é o método da interpretação dispensacionalista, método literal que separa então este Israel da igreja, ok? Existem outros métodos, por exemplo, existe os aliancistas, o pessoal do pacto, né? Que é mais ali do pessoal dos reformados. Pacto estão bem no meio dos aliancistas com os dispensacionalistas. Mas nós somos então a Assembleia de Deus Pentecostal. Nosso texto da meditação era Mateus capítulo 24, e eu queria ler apenas os 3 primeiros versículos para então basear, porque nós já fizemos uma leitura do texto, das perguntas, respondemos às questões pontuais, apontamos então para o estudo dos versículos, mesmo não estando em ordem cronológica. Depois fiz leitura aqui, num dos dias antes de quinta-feira, ou na terça, sobre as várias correntes, os vários pensamentos. Fiz questão de não só divagar, mas ler mesmo como pensam os tais pensadores. E hoje, não havendo o dia em que eu iria me basear, hoje eu queria então pregar, mas antes entrar para a defesa do que acreditamos como a corrente adotada pela igreja, na sua maioria, embora existam muitos pentecostais que acreditam que o dispensacionalismo é, em alguns pontos, ou principalmente num dos pontos, contrário ao pentecostalismo, porque no pentecostalismo nós temos certeza ou expectamos por algo, né, maior, estamos crendo que o mundo vai ser salvo, as pessoas irão crer, e a expectativa no dispensacionalismo, em algum ponto, frustra esta expectativa pentecostal, essa expectativa evangelística.
Ok. Mateus capítulo 24, versículo 1 a 3 diz o seguinte: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para o mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Para entendermos esses versículos, precisam alguns irmãos até atentarem para os vídeos já gravados anteriormente. Nós estamos aqui diante de perguntas tripartidas que merecem respostas tripartidas. Ou os discípulos fazem 3 perguntas e Jesus dá 3 respostas, ok? E então não há que misturar tudo porque Jesus dá 3 respostas. Mas hoje eu queria falar exatamente daquilo que é o pensamento, ou a maior expectativa escatológica dos pentecostais, que é o arrebatamento da igreja, rapture, aquele rapto que vai acontecer, ok? Sem nós mesmos saber. E Jesus disse acerca disso que ele haveria de vir e ninguém sabia o dia nem a hora. Passamos há pouco tempo por um momento de expectativa tremenda. Hoje são 10. E disseram que a partir do dia 8, nas profecias que se espalhou e muita gente acreditou, e muitos até membros nossos da Assembleia de Deus, né, crentes, maduros, né, ou supostamente maduros, mandaram perguntas para nós: e será que vai acontecer? Pai, temos mesmo que comprar vela. Eu disse: compra a vela que estás na disciplina, compra, vai, meta azeite no teu portão que já estás expulso, né? Da reunião dos membros até ordens superior, né? Então, não faça isso não, bota azeite na comida, come em paz, né? Deixa de vela, mas para quê? Não tem luz em casa, né? Não tem gerador, vai usar vela para quê? Que ritual é esse? Você é um reformado, né? Ou um protestante, protestou e agora quer voltar aos rituais, né? Quer acender vela, quer ficar feiticeiro, né? Ficar bruxo, um doqui, né? Com velas. Jesus é a luz. Não preciso mais de vela, nem de candeeiro, nem de tossida, nem coisa nenhuma. Eu tenho Jesus em minha vida. E Ele me é suficiente, luz plena. Amém. Glórias a Deus. Então, estava antes de ler falar do dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo é essa corrente literal da compreensão dos eventos, né, relatados nas Escrituras. É a compreensão literal do que iria acontecer. Então Jesus dá 3 respostas quanto à questão, primeiro, da destruição do templo de Jerusalém. Isso já plenamente se cumpriu, ok? Aconteceu nos anos 70, isso se cumpriu. Mas ali está também outras 2 perguntas: qual sinal haveria da sua vinda? Logo, essa pergunta não pode ser da sua primeira vinda, porque ele já estava ali. É da sua segunda vinda. Qual sinal haverá da sua vinda? E qual sinal haverá do fim do mundo? E eu também disse aqui nos outros dias que se o mundo já acabou, então todos nós nascemos, né, fora do tempo, né? Somos filhos fora do tempo, já estamos a viver, né, na restauração do reino, né? E se é milênio, e literalmente esse milênio já foi estabelecido, então nós temos problemas então graves de lógica para entendermos o plano de Deus. Mas no dispensacionalismo existem algumas características importantes e que a Assembleia de Deus Pentecostal crê desse jeito. Antes de eu entrar então para a pregação, lendo 1 Tessalonicenses. No dispensacionalismo existe um plano de Deus, ok? Para Israel, e outro plano para a igreja, embora esses planos não sejam, né, planos que não se coadunam, ok? É mais uma maneira de Deus administrar seu governo dentro dessas dispensações. E a palavra dispensacionalismo, ela aponta às dispensações que cremos existirem, ok? Pelo menos 7 dispensações. Ok? Existem pelo menos 7 dispensações. E dentre os irmãos depois podem estudar dispensações da inocência, né? Adão, as dispensações da consciência. Quando Adão cai, então ele agora ganha consciência. Ok? Existem as dispensações da lei,
né, ou de Noé, as dispensações da lei, Moisés, existem as dispensações da graça, existe, e todas estas dispensações, pelo menos até a da graça que a vivemos hoje, nós a vivemos plenamente. E ainda temos expectativa de que existe uma outra dispensação a se cumprir, que é o milênio, ok? Mas o milênio se inaugura no arrebatamento da igreja. Noutras interpretações, ela não acontece assim. Não existe a do pacto, que pelo menos junta, ou até mesmo do dispensacionalismo progressivo, como já estudamos aqui, que ela diz que nós vamos viver a metade da tribulação e no meio da tribulação seremos levados. A outra, né, do aliancianismo, nós já estamos a viver a tribulação, certo? E só vai piorar, mas nós cremos que nós estamos a viver o tempo, ou a época, a dispensação do Espírito Santo, da graça, da pregação do Evangelho. Nós estamos a ir pelo mundo, mas quando menos esperamos, depois do Evangelho alcançar o mundo, então seremos arrebatados da terra, e então nesse instante se inaugura o tempo da grande tribulação. Então este é o pensamento do dispensacionalismo, ok? Mas alguns aspectos importantes do dispensacionalismo. O dispensacionalismo ensina que todas as promessas restantes da aliança com Israel serão cumpridas de modo literal. Ou, como já disse, o dispensacionalismo tem uma interpretação literal das promessas de Deus, principalmente aplicadas a Israel, não alegorizando coisa alguma, porque se as promessas ou se as maldições que Deus ditou para Israel se cumpriram literalmente, então as bênçãos que Deus ditou para Israel não podem ser figuradas, ok? Porque as maldições aconteceram exatamente como foram preditas. Logo seria uma incoerência interpretativa que as maldições que a conhecemos tenham se cumprido literalmente e as bênçãos figuradamente. Ok? Por isso, o dispensacionalismo ainda ainda afirma que existem promessas em relação a Israel que não se cumpriram, promessas de bem que irão se cumprir com Israel, literalmente como se cumpriram as maldições que Deus de sua boca ditou para Israel. Então, quais são algumas promessas, então, para nosso exemplo de que Israel virá a viver? Por exemplo, Deus prometeu a Israel que eles possuiriam a terra prometida para sempre, ok? Vocês sabem que na história mundial Israel foi desterrado, foi arrancado de sua terra. Esta é a razão porque muitos cristãos, né, sendo assim dispensacionalistas, ou crendo nesta teologia que não é antiga, ok? Nós estudamos aqui o dispensacionalismo histórico, mas esse dispensacionalismo ou do pré-tribulacionismo é relativamente novo, da escola de Darby, né? Aí vamos conhecer Scofield, que era até um antipentecostal, mas ele, em sua teologia, em sua escatologia, era, né, amado por pentecostal. Então, todos esses, né, eles criam nesta promessa. E isso, se calhar, até motivou a grandes nações cristãs, né, a ajudar Israel a conseguir sua terra, e até hoje tem essa discussão com Palestina ali por causa dos termos da terra. Esta promessa, cremos nós que irá se cumprir quanto a Israel, como Deus prometeu em Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 17, e Êxodos 32 a 13, é uma promessa perpétua acerca da terra. A Escritura declara, por exemplo, que Moisés governará o Messias governará Jerusalém e os reinos da terra, ou Jesus irá governar, segundo Zacarias 14, que Jesus irá governar. Essa promessa nós cremos que irá se cumprir, né? Literalmente, uma profecia do Antigo Testamento diz que um dia todo Israel será restabelecido na terra prometida. Amós capítulo 9, 14 a 15. O templo será reconstruído, por exemplo, o templo está destruído agora, mas nós cremos que haverá reconstrução do templo. Por isso você vai ver pentecostais, né, ávidos por esse tempo, ou então Israel, ou usamos, deixa já falando aqui no plural, usamos Israel como relógios escatológicos, ok? Para entender eventos escatológicos. Ou Deus, ainda que traduzido na igreja, todo o plano da graça, que sempre foi da graça, todos os planos em todas as alianças, embora as administrações foram diferentes em todas as dispensações, esse plano
para com Israel ainda tem passos por se cumprir, e esses passos por se cumprir com Israel alertam-nos a tudo quanto também Deus tem para com o seu povo, a sua igreja. Ok? Em Ezequiel 37, 26 a 28, o povo de Israel será redimido, certo? Será redimido. Jeremias 23, 6, Romanos 11, 26 a 27, ok? Nós cremos também nas bênçãos que irão se cumprir, ok? Plenamente com o povo de Israel, por isso, como igreja, ainda somos simpatizantes desse povo. Houve teologias contrárias a isso, ok? Que, por exemplo, no aliancismo, houve uma espécie de pacto. Deus sempre teve um plano, Deus sempre teve um povo. Não havia distinção, por exemplo, entre o povo de Israel e a igreja, sendo que Deus, nas dispensações, foi cumprindo o único plano, mas tendo administrações diferentes. Mas no aliancismo, por exemplo, Deus só teve um povo, um só plano, e este plano tem de ser cumprido plenamente. Então, nesse instante, Deus só tem um povo, que é a igreja. Israel já não é seu povo. E isso, em algum momento, até criou problemas graves em alguns cristãos que, se sentindo cristão, desejavam intensamente destruir os judeus. Antissemitismo foi, de alguma maneira, até apoiado por esse sentimento de agora a igreja ser o povo de Deus, e o povo de Deus deve destruir os outros povos que não são de Deus. E então Israel, já não sendo povo de Deus, tinha de ser destruído pelo agora povo de Deus, que eram os cristãos. De tal maneira que um dos pais do pentecostalismo, Param, né, antes mesmo de Seymour, ele pegou esse aliancismo, ok, inglês, que cria que eles eram agora a nova Israel de Deus, e então os israelitas deviam ser, né, afastados, porque eles já não eram povos, foram rejeitados. Mas Paulo deixa claro que se o povo de Deus, né, o que nasceu, os naturais foram rejeitados, quem seriam nós para não sermos rejeitados? E se nós fomos enxertados, quem seriam eles para não serem outra vez enxertados? Então esses versículos foram esquecidos. Mas no dispensacionalismo nós cremos piamente que nas dispensações Deus sempre manteve seu plano com administrações diferentes, e estamos nessa dispensação hoje, mas cremos piamente que Deus ainda tem o seu plano para com Israel, promessas para cumprir para com eles, e oremos por Jerusalém, oremos por Israel, sem ritualidade, sem aquelas visitas que tornam a terra, né, como se algo, né, espiritual, ou um pedaço do céu na terra. Não. Deus tem seu plano, assim como tem conosco, e o vai cumprir todo, teve com Israel, está por se cumprir tudo quanto ele prometeu. Agora, quanto ao arrebatamento, o dispensacionalismo acredita que vai haver um rapto antes da grande tribulação. Você sabe o que é um rapto, né? Eu gosto da palavra arrebatamento em inglês, rapture, né? Rapture é tipo alguém que está andando na rua sem saber, saiu para ir à escola, mas de repente vem aí um carro e lhe pegam, lhe arrumam para dentro do carro e lhe levam. E as pessoas depois mandam um recado: olha, não avisa a polícia, traga $1 milhão se quer ver tua filha viva, e traga aqui o dinheiro para levá-la com vida. E então as pessoas dizem: olha, fulana ou fulano de tal foi raptado, né? Aconteceu um rapto e levaram e estão a pedir resgate. Só que o rapto que vai acontecer com a igreja é um rapto que não tem resgate que pague. É o arrebatamento, e vai acontecer quando ninguém espera. Você vai estar a ir à escola e de repente vai haver o arrebatamento, o rapto de Deus, vai haver o arrancar da terra, vai haver o levar dos santos nessa altura. Então vai acontecer outros planos, como a grande tribulação, depois a inauguração da última dispensação, que é o milênio, quando então a terra vai ter uma outra maneira de Deus então administrar. E ali, aquele hino que canta: o céu e a terra será a mesma grei, ok? Israel será restabelecido, Deus vai se assentar, ou Jesus Cristo Messias vai se assentar no seu trono de Davi, vai estabelecer seu reino, ok? Eterno. Mas vamos ler então 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 18. Para o dispensacionalismo, o arrebatamento é o primeiro evento escatológico.
Diferente do pacto e da aliança. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amados, Paulo não está a dizer que isso deve ser um assunto escondido, mas um assunto para a consolação da igreja, uma verdade viva. Paulo cria piamente nesta palavra, sem medo, e disse: olha, contem isso para os irmãos da igreja, conte isso para os irmãos na igreja, fale isso, consolem-se com essas palavras. Quando vocês estiverem a passar por lutas e tribulação, consola-se com essas palavras. Quais palavras? Quais palavras? Deixa eu ler o 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está primeiro consolando os irmãos sobre os que morrem. Os que morrem não estão numa escuridão, não estão perdidos. Os que morrem, eles morrem em Jesus, e quando Jesus voltar, eles ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão primeiro. Deixa antes contar o evento. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, viu-se vidas ou alma dos santos que circulavam na cidade. As sepulturas se abriram quando Jesus morreu e muitas almas então foram levadas. Amados, vê só, se na morte de Jesus mortos viveram, quanto mais na vinda de Jesus não viveriam os santos que morreram em fé nele. Se na morte de Jesus, na cruz, Jesus a morrer, mortos reviveram e saíram à rua e foram avistados por muitos, os santos reviveram, quanto mais não reviveriam quando Jesus voltar. Eu queria dizer, amado, quando Jesus descer das nuvens, os que morreram, tua mãe, se morreu, teu pai, teu irmão, o avô que morreu, minha avó que foi enterrada e em fé morreu, ela ressuscitará primeiro. Depois nós que ficarmos vivos. Paulo, quando falava isso, estava vivo. Agora eu incluo Paulo ali na lista. Primeiro os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo vai ressuscitar primeiro. Mas nós que ficarmos vivos, nós que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Com eles quem? Com os mortos que ressuscitarão primeiro. Com eles quem? Com os santos que vão ressuscitar primeiro. Que encontro maravilhoso. Seremos levados. Primeiro, esses mortos serão ressuscitados. Mas nós, para sermos elevados, seremos arrebatados, seremos transformados a um corpo novo. Às vezes assistimos aqueles filmes de raptos. Nós só vemos as roupas a ficar, a desaparecer, criança a desaparecer, sua roupa ficou. Onde está aquele povo barulhento? Esse hino já foi tremendo. Onde está? Aqui não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. As pessoas procurarão: aonde está minha vizinha? Onde está meu primo? Onde está meu primo? Aquele vamos na igreja, Jesus será que não tem ninguém? Mas aqueles que estiverem em Cristo serão elevados ao encontro daqueles que ressuscitarão primeiro, e nas nuvens nos vamos encontrar para nos encontrarmos com nosso Senhor que vive e reina para sempre. Isto pregamos, nisto cremos, isso anunciamos. Consolai-vos com estas palavras uns aos outros. Nós não aplicamos sentido alegórico a isso, é literal, cremos literalmente que assim vai acontecer. Estamos todos os dias andando de santidade em santidade, pureza a pureza, em uma santificação, em coerência, justificação, para que então naquele dia possamos ser raptados. Por isso Paulo escreve que não sejam ignorantes acerca dos que dormem, que não vos esqueçais como os demais que não têm esperança. Esse
Tessalonicenses 4 é para mim um texto da consolação. Porque muitos crentes, primeiro, ficam tristes porque o pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu. Eu já perdi pessoas queridas. Eu tenho saudade de pessoas muito queridas que perdi. Mas eu não me entristeço. Não significa que nós não nos entristecemos. Nós só não nos entristecemos como se entristecem aqueles que não têm esperança. Porque nós temos convicção de algo, que aqueles que morreram em Cristo vão nos encontrar, ou vamos nos encontrar. Eles primeiros, eles estão à frente de nós. Eles foram primeiro, eles adiantaram-se. Aquela certeza, aquela esperança viva de que serão ressuscitados. Vem, amados. Eu creio piamente que os que morreram, diferente dos que vão ser encontrados vivos, tem um privilégio. Tem um privilégio diferente. Qual é o privilégio? O privilégio de imitar Jesus em tudo. Porque os que forem encontrados vivos, eles já não vão morrer para depois ressuscitar. Eles vão ser transformados. É o que Paulo fala. Eles serão levados. Né? Haverá transformação do corpo incorruptível em Coríntios do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal. Haverá transformação, mas ao morto haverá ressurreição. Jesus Cristo não foi só transformado, Jesus Cristo foi ressuscitado. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, diz a palavra, vivificará os vossos corpos mortais. Ok? Jesus Cristo foi ressuscitado. Então, o prazer dos que morreram é que eles vão viver o processo que Jesus viveu. Viveram, morreram e ressuscitaram. Os que forem encontrados vivos não vão ter o processo de morrer. Eles serão transformados àquele estágio último. Então eles perderão também o privilégio de seguir Jesus na morte e sair de lá com vida. Então, morrer não pode ser medo. Paulo disse claramente na cara da morte, viver é Cristo, mas morrer é ganho. Então tem algum ganho nisso. É ganho de quem disse: combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé e me está reservada a coroa. Por isso, quem crê nessas palavras não vive temendo, não vive fugindo, não vive se escondendo. Ele vive certo de que enquanto eu estou vivo, vivo Cristo. Mas se eu morrer, ganhei em Cristo, porque eu tenho plena convicção que eu vou ressuscitar primeiro e os que forem encontrados vivos vão vir depois. Têm prioridade os que morrem primeiro, porque eles vão ressuscitar primeiro. Antes de haver transformação de vivos, vai haver ressurreição de mortos. O mar, a terra, a sepultura. Mas eu morri, nem meus familiares viram o corpo. Mas o Deus Todo-Poderoso localiza. A sua localização é mais do que de um chip. Quando ele gritar, os mortos vão reviver. O som da trombeta, amados, é a voz da boca daquele que disse: haja e ouve. Quando ele gritar, os mortos reviverão. Amados, a confiança que eu tenho que ter em Jesus é: se ele criou do nada coisas grandes, teria ele dificuldade para criar de algo já criado algo maior? Se ele criou do nada coisas muito grandes, teria dificuldade para criar de algo já criado coisa maior? Não. Não. Ainda que o teu corpo seja cremado, é isso que falam? Fica em pó, pegam no pó, atiram no mar. Aquelas partículas ouvirão a voz da trombeta, o grito da trombeta, e vão sair, e vão se juntar, e vai subir ao encontro do Senhor. Aleluia! Eu não tenho ideia da grandeza desse corpo maravilhoso. Por isso todos os dias viva confiante, não tema escuridão nenhuma, não tema profetada nenhuma, não tema coisa alguma. Viva Cristo enquanto estás nesse corpo, porque te dará um corpo com o qual você só vai celebrar a eternidade inteira. Neste corpo corruptível, nesse corpo natural, nesta materialidade, viva as glórias de Deus. O grande problema de algumas interpretações é, às vezes, tentar dar simbolismo ao literal. Mas nós precisamos da literalidade ao literal. Isso é literal.
E Paulo está a dizer claramente, consolai-vos com estas palavras. Noutra palavra, não interpretam isso para se consolar, ele não interpreta, diz, falem essas palavras. É exatamente assim. Na igreja tinha pessoas indoutas, essas palavras são exatamente assim, a mãe entende, no mato entende, a analfabeta entende. Olha, o som da trombeta vai tocar na vinda do Senhor. Nós precederemos aos que dormem, ou não precederemos aos que dormem, ou não seremos primeiro. A vinda do Senhor, em Mateus 24, o que é que eles perguntam? Eles perguntam quais serão os sinais da tua vinda. Aqui temos a questão não mais dos sinais, da vinda do Senhor. Como é que vai ser essa vinda? Ninguém sabe como é que vai ser. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele. Jesus virá como um ladrão, vocês conhecem esses textos todos? Ladrão não avisa quando vem. Quando a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, não está a imitar a parte negativa do ladrão. Está a falar da surpresa com que o ladrão vem. O desaviso com que ele vem. Então Jesus muitas vezes usava antítipo, algo completamente, extremamente contrário para falar de uma realidade que precisávamos consumir. É como quando ele fala sede simples como a pomba e prudentes como a serpente, ou como quando ele fala, quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Não significa que o crente tem que ser infantil, mas que o crente tem que ter aquela inocência, aquela simplicidade da criança, aquela capacidade de se irar agora, perdoar agora, aquela capacidade de se irritar agora, melhorar agora, aquele coração e simples, aquela pureza simples, aquela inocência na comunhão, no relacionamento. Não é imitar a infantilidade da cobra, não é imitar a peçonha, é imitar a prudência. Ela se esconde, ela foge, mas sede simples como a pomba. Combine com essa simplicidade. A pomba não gosta de confusão, não gosta de guerra, não gosta de envolvimento com o que é estranho. Então Jesus está a usar aqui o ladrão também para dizer que ele virá de maneira desavisada. Eu já disse no outro dia, aquele que te avisou que não vai te avisar, já te avisou. Se ele te avisou que não vai te avisar, estás avisado. Então todos os dias você tem que ficar preparado, pronto para a sua vinda. Todos os dias preparado, porque ele te avisou que não vai te avisar, que brevemente vem. Viva todos os dias esperando. Alguns só estavam a se preparar para dia 8 de março. Não deu nada. Comprou vela, acendeu vela. De manhã, sol saiu. 12 horas, aqueceu intenso. 14 horas, intenso. 16. Eu acho que alguns estão a querer vender vela pela metade do preço. É que comparam tanta vela que já não sabem se vão fazer com o que. Agora acende, começa a se pingar assim. Brincar de se pingar. Na quarentena não tem outra brincadeira. Por quê? Porque a brincadeira de não ouvir as escrituras faz com que nós ouvimos qualquer coisa. Essa mania de não ouvirmos as escrituras faz com que vivemos ouvir qualquer profetada, qualquer falso mestre, qualquer mentiroso. Ouça a escritura, é literal. Não pense alguém, não espere ninguém lhe dar aqui interpretação alegórica, nem espera qualquer outro profeta falso ou um Cacó Filipe qualquer mentiroso. Não. Nós não estamos à espera de um profeta desse tempo, não estamos à espera de um profeta novo, nós estamos à espera de Jesus. Ele está a voltar, ele vai voltar, ele pode voltar agora que você me ouve. Aleluia. Isso faz com que o cristão viva todos os dias avisados. Ele acorda de manhã e ele olha para o céu e o sol a vir e diz: Jesus pode voltar hoje com mais glória do que esse sol. Quando a lua vem e começa às 18 horas a aparecer, Jesus pode ser muito mais intenso do que essa lua. Quando as estrelas surgem, Jesus diz: os gritos das trombetas podem ser muito mais audíveis do que os meus olhos podem ver essas estrelas. Todos os dias. Mas você está à espera de alguém. Agora essa expectativa não pode te colocar parado no monte à espera. Essa expectativa vai te encontrar de dia, no dia, a trabalhar. Você no táxi a conduzir. Você no avião a pilotar. Você no avião a viajar. Você tem que ver todos os dias. Ou
a tua mulher na lua de mel. Ele vai te encontrar qualquer dia. Essa expectativa não pode roubar de você a vida, não pode roubar de você a esperança, não pode roubar de você a confiança, não pode roubar de você a certeza, não pode roubar de você o trabalho, não pode roubar de você a eficiência, a efetividade, não pode roubar de você a vida. Viva todos os dias, viva Cristo todos os dias. Se for a morte que te encontrar, você ganhou. Se for o arrebatamento, você venceu. Oxalá que não te encontre num prostíbulo. Oxalá que não te encontre na casa do namoradinho, no quarto. Oxalá que não te encontre na casa do amante. Oxalá que não te encontre com o coração motivado pelo erro. Deus tenha misericórdia de nós. Quem é santo, santifica-se ainda mais. Quem é puro, purifica-se ainda mais. Quem é impuro, impurifica-se. Quem é injusto, viva continuamente na injustiça. Deus de paz possa consolar nosso coração acerca dessas palavras. Minha mãe, quando aconteceu essas profetadas, perguntou: mas essas coisas então é o quê? Essas datas que estão a dar, nós não aprendemos então que Jesus, quando voltar, ninguém sabe o dia nem a hora? Esses problemas que estão anunciados de grande tribulação, nós não temos que ser arrebatados primeiro? Não temos que ser levados primeiro? Até minha mãe sabe. Minha professora da vida. Porque é nisso que pregamos, é isso que cremos. Jesus voltará com brevidade. Com brevidade. Pentecostais, vivam, permaneçam barulhentos em vossa forma de pregar, evangelizar, arriscar a vida pelas missões. Olha, nesses últimos tempos, invistam nas redes sociais, botem, patrocinem vídeos para a China, Rússia. Hoje as missões podem ser feitas não só presencialmente, mas também virtualmente. Vamos invadir, vamos continuar a pregar o evangelho. Este evangelho será pregado por toda parte do mundo, depois virá o fim. Este evangelho será pregado. Então encontro todos os dias irmãos pentecostais que estão ansiosos, profundamente ansiosos por ver a vinda de Jesus. Então eles se intensificam na evangelização. Amado, não é uma coerência boa? Quando a expectativa pela vinda de Jesus aumenta tua missão, teu senso de missão, teu senso de pregação. Mas a alguns, a vinda de Jesus aumenta medo, aumenta pavor, aumenta frieza. Mas na fé que cremos, na interpretação literal do dispensacionalismo, acreditamos que isso tem que aumentar tua dedicação, tem que aumentar tua pregação, tem que aumentar tua evangelização, tem que aumentar nossa contingência missional, porque temos expectativa como Paulo tinha. Vontade de ficar por causa dos irmãos, mas vontade de partir por causa do Senhor. Por causa do Senhor, temos plena convicção que o céu é nossa pátria. Amém. E nós viveremos na terra, porque o céu e a terra serão a mesma grei.